Fala, minha tropa Caipora! Tudo de boa com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa quantidade de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês os palpites com os resultados do dia 21 de junho, tá? Eu trago para vocês que tivemos 25 palpites com 20 greens e apenas 4 reds, tá? Tivemos um jogo que foi adiado para este dia. Foram 83% de taxa de acertos, beleza? Corrigimos aqui e o jogo que nós tínhamos colocado que era do dia 22 deu green, o jogo do Riga. Então, atualizamos aqui. Já para o dia 22, temos essa quantidade de palpites. Foram 31 palpites com 21 greens e apenas 5 reds até o momento. Temos 5 jogos que ainda irão acontecer, então acompanhe os resultados, tá? Iremos atualizar a nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com os links das nossas redes sociais e dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Beleza, galera? Muito obrigado por sempre me acompanharem e confiarem nas nossas análises, fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 23 de junho? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com os nossos palpites e eu começo aqui com a Austrália, campeonatos muito bons para gols, tá? Então vamos iniciar aqui com o Melbourne Victory contra o Carolina Springs George Cross. Eu trago essa partida na MPL Vitória 2 da Austrália com o mercado de under 4,5 gols, tá? Para essa partida, o Melbourne tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caroline tem 33%. No histórico, foi uma partida com empate por 0-0. Em séries, o Caroline vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas, porém, a maioria também temos o under 4,5 gols, tá? Então, para essa partida, eu separei um under 4,5 gols, fechou? Próxima partida, Broad Middle Magic versus Weston Bears. Trago essa partida na Northern NSW com o mercado de over 2,5 gols. O Broad Middle tem 67% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Weston tem 44% no histórico, 11 vitórias do Broad Middle, 4 empates e 6 vitórias do Weston. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Broad Middle vem a 5 jogos vencendo, enquanto o Weston vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Blacktown City versus Rockdale e Linden. Trago essa partida na NSW com o mercado de over 2,5 gols. Blacktown tem 43% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Rockdale tem 89%. No histórico são 12 vitórias do Blacktown, 4 empates e 8 do Rockdale. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rockdale vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Sydney United versus o George Saints. Trago essa partida na NSW com o mercado de over 2,5 gols. O Sydney tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O St. George tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Sydney e um empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Sydney vem sem empates a 5 jogos e o George vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Western City Wanderers versus o Sydney NPL. Traga essa partida na NSW com o mercado de over 2,5 gols. O Western tem 54% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Sydney também tem 28%. No histórico são 3 partidas para o Western, um empate e 2 para o Sydney. A média de gols é de 4 gols. Em séries, o Western vem perdendo a 3 partidas e o Sydney vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou?
Próxima partida, Consadole Sapporo contra Yokohama F Marinos. Trago essa partida na J1 League do Japão com o mercado de over goal no primeiro tempo. Marinos tem 47% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sapporo também tem 50%. No histórico, 17 vitórias do Marinos, 4 empates e 8 do Sapporo. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Sapporo vem sofrendo gols a 8 jogos e o Marinos vem marcando a 10. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo em todas as partidas, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Western United versus o North Geelong. Trago essa partida na NSW Vitória 2 com o mercado de vitória seca para casa. O Western tem 79% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Geelong tem 39%. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Stern, e verificando em séries, o Stern vem vencendo a 3 partidas, enquanto o Geelong vem sem empates a 5. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de vitória seca para o Stern em 4 das suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Superliga da Malásia. Trago para vocês o Selangor versus o Perak. Separei essa partida com vitória seca para casa. Selangor tem 75% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perak tem 39%. No histórico, 11 vitórias do Selangor, 5 empates e 6 do Perak. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Selangor vem vencendo a 4 partidas e o Perak vem marcando gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Selangor em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, Selangor venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto Perak, fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Hudiksvall versus Dalkurd. Separei essa partida na segunda divisão da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. O Hudiksvall tem 78% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%. O Dalkurd tem 17%. Verificando o histórico, com a vitória do Dalkurd e um empate, e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Hudiksvall vem a 10 jogos marcando gols, enquanto o Dalkurd vem sofrendo a 10. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Fløya contra o Bodø/Glimt. Separei essa partida na terceira divisão da Noruega com o mercado de over 3,5 gols. O Fløya tem 89% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Bodø/Glimt 2 tem 17%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Fløya e a média de gols é de 5,5. Em séries, o Fløya vem vencendo 3 partidas e o Bodø/Glimt vem marcando gols a 8. Últimos encontros, temos over 3,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Fuglafjordr versus o Tórshavn. Traga essa partida na Ilha de Faroé com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Tórshavn tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%. O Fuglafjordr tem 17%. No histórico, são 26 vitórias do Tórshavn, 11 empates e 3 do Fuglafjordr. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Fuglafjordr vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de Tórshavn marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, bora para marcar o primeiro gol. Fechou? Próxima partida, Víkingur Gotha versus Toftir. Traga essa partida com casa para vencer o primeiro tempo. Víkingur tem 77% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Toftir tem 39%. No histórico, são 19 vitórias do Víkingur, 8 empates e 2 do Toftir. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, Víkingur vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos vitória do Víkingur no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Team contra o Tafteya. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Team tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tafteya tem 33%. No histórico, um empate e uma vitória para o Tafteya. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Tafteya vem perdendo a 4 partidas. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em uma das 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vålerenga contra o Sandnes. Trago essa partida na primeira divisão da Noruega com o mercado de over 2,5 gols.
Valerenga tem 72% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Sundance tem 39%. No histórico são 5 vitórias do Valerenga e uma do Sundance. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Valerenga vem marcando gols a 5 jogos e o Sundance vem perdendo a 4. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Žalgiris Vilnius versus Sūduva. Traga essa partida na A-Liga da Lituânia com vitória seca para casa. O Vilnius tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Sūduva tem 39%. No histórico, 40 vitórias do Vilnius, 23 empates e 22 do Sūduva. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vilnius vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros, o Vilnius venceu 3 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Espanhol versus o Real Oviedo. Traga essa partida na segunda divisão da Espanha com o under 3,5 gols. O Espanhol tem 48% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oviedo também tem 61%. No histórico, 9 vitórias do Espanhol, 5 empates e 5 do Oviedo. A média de gols é de acima de 2,5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Espanhol, under 3,5 gols nas duas partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Akureyri versus o Fram Reykjavik. Traga essa partida na Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Akureyri tem 49% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fram tem 44%. No histórico, 10 vitórias do Akureyri, 5 empates e 3 do Fram. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fram vem sofrendo gols a 5 jogos e o Akureyri não empata a 5. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Maghreb Association versus o FAR Rabat. Traga essa partida para fora se qualificar. O FAR Rabat tem 66% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Maghreb tem 56%. No histórico, 12 vitórias do FAR Rabat, 5 empates e 6 do Maghreb. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o FAR Rabat vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros o FAR Rabat ele venceu 4 das últimas 6 partidas. Por esse motivo eu acredito que fora irá se qualificar, beleza? Próxima partida, Chapecoense contra o Paysandu. Traga essa partida no Brasileirão Série B com o mercado de under 1,5 gols no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para a Chapecoense, tá? Tem 40%. Na forma recente, 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Paysandu tem 67%. No histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4 gols. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 1,5 gols no primeiro tempo na maioria das partidas disputadas. A maioria das partidas foi 0-0 no primeiro tempo. Então, para essa partida, under 1,5 gols HT, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Cruzeiro na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Bahia tem 49% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 83%. Verificando o histórico, são 3 jogos para o Bahia, 6 empates e 11 para o Cruzeiro. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bahia, over 1,5 gols em 2 das últimas 4 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Paranaense contra o Corinthians. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de over 4,5 cartões. O Paranaense tem 57% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Corinthians também tem 56%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Paranaense, 13 empates e 16 do Corinthians. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Paranaense vem sofrendo gols em 6 jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 4,5 cartões na maioria das partidas e principalmente jogando na partida na casa do Atlético Paranaense. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 5 cartões por partida. O nosso árbitro ele tem uma média de 8 cartões mostrados por partida e 7,7 cartões amarelos. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 4,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Fluminense contra o Flamengo. Clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Traga essa partida com under 3,5 gols.
O Flamengo tem 53% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 50. No histórico, 27 vitórias do Fluminense, 24 empates e 36 do Flamengo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Flamengo vem a 8 jogos marcando gols e o Fluminense vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Fluminense, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Escócia contra a Hungria. Trago essa partida na Eurocopa com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para as duas equipes e temos 56% de aproveitamento para a Hungria nos últimos 9 jogos e a Escócia tem 33%. No histórico, é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 2 gols. E em séries, a Hungria vence empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em uma das duas partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Suíça contra a Alemanha. Traga essa partida na Eurocopa com o mercado de over 1,5 gols. A Alemanha tem 57% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. A Suíça tem 61%. No histórico são 2 vitórias da Suíça, 3 empates e 3 da Alemanha. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, a Suíça vem a 5 jogos marcando gols e a Alemanha vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ragnar Jordan versus Fylkir Reykjavik. Traga essa partida na Ulversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. A Fnafjordur tem 60% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fylkir tem 33%. No histórico são 24 vitórias do Ragnar, 9 empates e 9 do Fylkir. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, as duas equipes vêm com gols nas partidas, porém o Ragnar ele vem a 8 jogos sofrendo gols e o Fylkir vem marcando a 6. Últimos encontros, temos o mercado de over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Breiðablik contra a Cranes. Traga essa partida na Ulversdale da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. Breiðablik tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cranes tem 50%. No histórico, 19 vitórias do Breiðablik, 4 empates e 6 do Cranes. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Breiðablik vem a 10 jogos marcando gols e o Cranes vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Na casa do Breiðablik, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vila Nova contra o Goiás. Trago essa partida com under 3,5 gols na Série B do Brasileirão. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 56% para o Goiás nos últimos 9 jogos e o Vila Nova tem 44%. No histórico são 10 vitórias do Vila Nova, 15 empates e 22 do Goiás. A média de gols é de acima de 2 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Vitória. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de empate anula para casa. O Bragantino tem 60% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Bragantino, um empate e 4 do Vitória. A média de gols é de acima de 3 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, o Bragantino venceu 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Bragantino ele venceu todas. Últimos jogos nos campeonatos, o Bragantino venceu 2 das suas últimas 6 partidas e o Vitória fora de casa não vence. Então, para essa partida, eu separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Fortaleza. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o under 3,5 gols. O Atlético Mineiro tem 56% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 44%. O Fortaleza tem 56%. No histórico, 9 vitórias do Atlético Mineiro, 3 empates e 5 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fortaleza venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Palmeiras contra o Juventude. Traga essa partida com vitória seca para casa na Série A do Brasileirão.
O Palmeiras tem 72% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 2 do Juventude. A média de gols é de 3 gols em séries. O Juventude vem marcando há 10 jogos e o Palmeiras vem vencendo há 4. Últimos encontros, temos no mercado de vitória do Palmeiras em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Palmeiras, ele venceu uma das últimas 2 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Palmeiras já venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Juventude venceu apenas 2, que foi na casa dele. Fora de casa, não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Estados Unidos contra o Bolívia. Separa essa partida da Copa América com o mercado de over gol no primeiro tempo. Os Estados Unidos têm 81% de probabilidade de vitória, na forma recente 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Bolívia tem 22%. No histórico, 2 vitórias dos Estados Unidos e a média de gols é de 3,5. Em séries, a Bolívia vem perdendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei aqui com o nosso bilhete caipora. Separei over 3.000 gols para o Ploia contra o Bodoglim 2. Separei o Viking Urgota para vencer o primeiro tempo contra o Top Tier. Separei under 3.000 gols para o Espanhol contra o Real Oviedo e o Farrabat para se qualificar em cima do Maghreb. Separei over 1.000 gols para o Bahia contra o Cruzeiro e um over 4,5 cartões para o Atlético Paranaense contra o Corinthians, beleza? Um odd total de 4,94 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!